Bom, pessoal, vamos trabalhar então. Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar para vocês hoje sobre uma oportunidade de negócio. Essa oportunidade de negócio eu conheci ela desde 2010, porém não desenvolvi ela de forma profissional. Em 2010 ganhei um bom dinheiro, mas não fiz grandes coisas porque estava inserido num outro mercado. Mas em 2017 foi quando a gente teve a oportunidade realmente de fazer isso de forma profissional. E de lá para cá a gente teve alguns resultados. Então eu vou estar contando um pouquinho para vocês da nossa história e o que se trata esta oportunidade de negócios. Legal? Então sejam bem-vindos mais uma vez e vamos lá então. Como que nós aprendemos a ganhar dinheiro? Essa era uma pergunta que eu sempre fazia desde pequeno e hoje, principalmente com o advento de toda essa situação da pandemia, o que era verdade há 3 meses atrás já não é mais, né? Tivemos aí uma aceleração no processo, principalmente da digitalização, que é os negócios passarem aí para internet, né? Assim como vocês hoje estão assistindo a esta apresentação através desta plataforma. Mas lá atrás, né? Não tanto tempo lá atrás, mas há um tempo atrás, quando eu era um pouco mais jovem, eu sempre me questionava como que as pessoas ganhavam dinheiro, né? Ou pelo menos o que eu aprendia, a forma de se ganhar dinheiro, era trabalhando, precisaria necessariamente, né, do meu esforço braçal. E aí, uma das coisas que eu sempre via é que a gente é ensinado a tirar boas notas, arrumar um bom emprego, seguro, mas hoje, infelizmente, não tem mais essa devida segurança, né, principalmente com o advento da internet. Então, lá na década de 90, você tinha essa possibilidade de você entrar para uma empresa e ela, entre aspas, que fosse a tua mãe para o resto da vida, né? Mas, na realidade, não existe realmente estabilidade. Então, foi isso que eu comecei a perceber e entendi que não existia essas questões. E aí eu comecei a fazer outras perguntas para mim, né? Se eu vou começar a trabalhar dos 18 até os meus 65 anos, o que eu vou fazer durante esse processo? Será que a vida é somente trabalhar? Será que a vida é somente ganhar dinheiro para pagar conta no final do mês? E muitas vezes tem mais mês do que dinheiro. Então, eram alguns questionamentos que eu fazia a mim e isso me incomodava bastante, né? E isso foi me tirando algumas noites de sono, pensando em relação a como eu poderia fazer algo diferente. E aí eu comecei a me perguntar se não existiam outras possibilidades. A vida é muito mais do que pagar boleto, é muito mais do que você acordar cedo, né? Se arrumar, tomar um café, ir para o trabalho, voltar, ter um pequeno momento ali com a sua família, dormir no dia seguinte de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e alguns domingos, né, de segunda a segunda. Então, eu acreditava muito que existiam outras possibilidades, mas até então eu desconhecia. Foi quando eu comecei a me permitir a buscar outras alternativas, a outras informações, e eu compreendi que nós criamos o nosso destino. E aí, como que a gente consegue construir um destino? Através de ativos. Era uma palavra que também não cabia na minha cabeça. Pelo menos eu não tinha aprendido isso na escola e nem na faculdade técnica que eu tinha feito, né? De como construir ativo. Quando eu fui para a faculdade, eu aprendi a ser empregado de outros. E aqui eu comecei a me questionar e aí comecei a me permitir a buscar essas outras informações. Então, guarde bem essa palavra ativos. Esse cara aqui é o Robert Kiyosaki, escritor de alguns livros, inclusive de um livro junto com Donald Trump, que é o presidente hoje dos Estados Unidos, que é Nós Queremos Que Você Fique Rico. E aqui em questão é o livro O Negócio do Século XXI, onde ele diz que o ativo é aquilo que põe dinheiro no seu bolso, e o passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E você não precisa saber mais nada, apenas isso, né? Então, me desculpe alguns contadores, alguns amigos aí que forem da área da contabilidade. Eu aprendia na faculdade também de outra forma, mas ele contextua a questão de como se ganha dinheiro dessa forma. Na faculdade eu aprendi que
aquilo que eu tenho como bem seria um ativo, porém aqui não seria necessariamente dessa forma. Vou exemplificar para ficar mais claro para vocês. A casa que eu moro, ela é um passivo, porque todos os meses e todos os anos eu tiro dinheiro do meu bolso para poder mantê-la. Já se eu tiver uma casa de aluguel e colocar ela para ser alugada, todos os meses entra dinheiro no meu bolso. Então ela passa a ser um ativo. Então não é o bem, mas sim como você usa esse bem. Se ele põe ou se ele tira dinheiro do seu bolso. E é isso que ele explica dentro desse livro fantástico, O Negócio do Século XXI. Se você ainda não o leu, recomendo fortemente que o leia para expandir a sua percepção e a sua visão. Lá dentro ele é da área imobiliarista e lá dentro ele indica muito desse tipo de empreendimento que nós estamos falando aqui hoje, que vocês vão conhecer. Legal? Lá dentro também desse livro ele fala sobre o quadrante do fluxo de caixa e ele subdivide, né, a forma de se ganhar dinheiro em 4 quadrantes. Um deles é o empregado, o outro autônomo, donos de grandes empresas e investidor. Então ele diz assim, do lado esquerdo é o quadrante aonde fica as pessoas trocam dinheiro, trocam tempo por dinheiro, onde as pessoas precisam deixar uma quantidade de tempo para ter um recurso financeiro. Eu trabalhei como empregado por mais de 10 anos, em uma empresa especificamente por 10 anos, e lá dentro da empresa eu só ouvia que lá fora o mundo estava difícil, que as coisas não são fáceis e que eu tinha que ficar tranquilo lá. Cheguei a administrar 300 funcionários e entre eu e o patrão não tinha mais ninguém. Então, todas as pessoas falavam para eu ficar quietinho porque o mundo lá fora era perigoso. Aí, em 2010, eu resolvi arriscar. E aí, né, diante de uma proposta de um parceiro, eu saí desse emprego e fui trabalhar como autônomo. Eu imaginei que eu havia dispensado um patrão, mas eu contratei vários outros. Então, eu não tinha tempo para poder produzir. Fazia, quando eu precisava trabalhar, trabalhava o quanto pudesse, o quanto imaginasse, né, durante esse processo. Então, eu trabalhei nas duas formas, no quadrante E e no quadrante do autônomo. Mas, das duas formas, eu sempre troquei tempo por dinheiro, porque se eu parasse de trabalhar, não entrava recurso financeiro no meu bolso. Até então que eu descobri essa oportunidade de negócio e comecei a desenvolver uma outra plataforma, uma outra forma de se ganhar dinheiro, migrando para um dono de grandes negócios, né? E, por consequência, também comecei a aprender a linguagem de investimento. Então, o que se trata de diferença aqui, na realidade, é uma mudança de mentalidade de pobreza para uma mentalidade de riqueza. Considere-se do lado esquerdo uma mentalidade de pobreza e do lado direito a mentalidade de riqueza. Então, essa migração leva-se um tempo, não foi da noite para o dia. E dentro do processo de educação, que a gente vai falar um pouquinho dentro dessa oportunidade, foi com que fizesse com que eu migrasse, ou estou nessa migração, né, nesse processo de mentalidade. O que separa um empreendedor de uma pessoa comum, que será assalariada pelo resto da vida, é simplesmente a coragem de tomar decisões que levarão a sua vida para um nível superior. Então, o que diferencia são as tomadas de decisões que nós temos na nossa vida. Todas as decisões que vocês tomaram te levaram até a data de hoje, mas hoje vocês podem tomar uma decisão diferenciada e mudar o resto da vida de vocês. Hoje é o primeiro dia do resto da vida de vocês. Então, aprendam a tomar decisões acertadas para que você possa ter resultados lá na frente. E não tomar decisão também é uma decisão. Aprenda isso. Olha para você ver como uma pequena diferença faz uma grande diferença ao final. Então, nós temos aqui um exemplo de 1,01 para 0,99. Nós estamos falando de 2 centavos aqui. Mas isso, em 365 dias, olha a diferença. Nós temos 3 centavos para um e 37,80 em outro. É muito grande a diferença, né? Parece pequena, mas ao longo de um bom tempo, neste caso aqui 1 ano, faz uma diferença enorme. E é assim na sua vida. Pequenas coisas que você faz todos os dias é a regra do sucesso. Te levará ao sucesso lá na frente. Aprenda sobre isso. Um pequeno esforço a mais todos os dias fará toda a diferença. E o que nós vamos fazer? O que a gente vai estar falando aqui? Sobre uma oportunidade de negócio que é voltada para o marketing. Como assim, Pedro?
O que é esse marketing? Eu comecei a perceber que tudo está relacionado a marketing. Tudo que nós fazemos tem marketing. Talvez não da forma como a gente conheça, com a palavra propriamente dito, né? Mas tudo é marketing. Vocês vão começar a perceber quando vocês saírem aí fora um pouco do que a gente vai falar. Comecem a prestar atenção para vocês verem. O que nós temos aqui? Então, nós temos um sistema, né, de comercialização de produtos ou serviços pela internet que gera ganhos por consumir, revender e conectar. Como assim, Pedro? O que é esse sistema interativo de comercialização pela internet? Eu ganho por consumir produtos que eu já uso dentro da minha casa, eu ganho por comercializar ou revender esse tipo de produto, ou movimentar esses produtos, e ganho por conectar pessoas através dessa plataforma. Não se preocupe, que eu, na sequência, vou explicar um pouco mais para vocês, e se ficar alguma dúvida, a pessoa que te convidou para estar nessa apresentação hoje vai ter o maior prazer em poder sanar todas as dúvidas para você, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como é muito simples e que vocês já fazem isso. Facebook, lojas americanas, Mercado Livre, Uber, Netflix, são plataformas que conectam cliente com fornecedor. Plataformas que são comuns, acredito a todos que estão aqui presentes hoje nessa apresentação. Então, para você ver que nós não estamos fazendo nada de diferente, nós não estamos reinventando a roda, apenas estamos usando um conhecimento que não está na mídia para poder alavancar e gerar ativos e dinheiro no nosso bolso. Como assim, Pedro? Fique aí que eu vou mostrar para você. O que essas empresas fazem? Vou dar um exemplo aqui para você. O Uber conecta um cliente com um fornecedor. Ele faz simplesmente a conexão. Veja bem, o Uber não faz nada de diferente do que o táxi já fazia. Só que o Uber veio para superar. Ele foi disruptivo sobre as empresas de táxi. Por quê? Porque é acessível, é mais barato, está na palma da tua mão, você já sabe quanto custa, já sabe quanto tempo demora, e assim por diante. Ou seja, ele trouxe valor para o cliente. Por isso que as pessoas migraram do táxi para o Uber. E, por consequência, gerou oportunidades para quem tinha um carro e tinha um tempo livre, que precisava gerar uma renda extra. E, através disso, a pessoa se conectava ao Uber, dizia que estava à disposição e fazia essa ponte entre, né, pegar o cliente e levar ele a um destino. Mas, do táxi para o Uber, não mudou. Continua saindo de um ponto A e um ponto B. Mas, porém, o cliente que começou a usar, começou a gerar um desconto, ou melhor, uma economia naquilo que já fazia. E eu aprendi nesse inteirinho que uma pessoa que gera economia é dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso é renda. Então, é a primeira fonte de renda que é permitido se fazer dentro desse tipo de sistema. A segunda, como foi colocado do carro do Uber, eu posso disponibilizar o meu carro e gerar um recurso através disso. E a terceira é o dono do Uber, que fica com 25% de todo o faturamento que acontece entre essas duas conexões. Inteligentíssimo. Se eu te convidasse hoje para você fazer parte de um sistema, de uma plataforma como a do Uber, todo mundo vai querer, porque é lógico, é óbvio, né, a quantidade de dinheiro e a forma que se ganha dinheiro através desse tipo de plataforma. Mas eu não vou apresentar aqui hoje para vocês o Uber, porque eu quero é dar um exemplo claro e que todo mundo conhece, para que vocês entendam do que a gente está falando. E vocês vão começar a entender que faz extremamente sentido o que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês. Fiquem aí, que eu vou desmistificar tudo isso para vocês. O que essa característica desse ativo traz para nós? Eu posso construir em tempo parcial. Tudo que eu construí até hoje dentro desse projeto foi construído em tempo parcial. Eu não deixei de fazer aquilo que eu já fazia. Eu simplesmente usei horas vagas e um pouco mais para poder construir esse resultado que a gente tem. Continuo sendo hoje, atuando no mercado imobiliário, como despachante imobiliário, mas não parei de construir isso. A grande vantagem, vocês vão perceber, que é um trabalho em equipe. Então, eu tenho parceiros que me orientam, que me dão subsídio, né, que estão sempre em mastermind, gerando consciência, trazendo informação, trazendo conhecimentos, né, para que a gente possa compreender a dimensão e a velocidade que esses mercados têm mudado, principalmente agora nesse período de pandemia. Tem um crescimento exponencial
com essa crise, mesmo com toda essa crise, é um mercado anticrise, né? Os nossos mercados cresceram exponencialmente e continuam crescendo exponencialmente nesse mercado por se tratar de produtos de necessidade básica. E vocês já vão compreender um pouco mais sobre essa questão. Então, lembre-se, tem crescimento exponencial. O limite é você que determina, não tem limite. Se você entende a regra do jogo, entende como funciona, você constrói o tamanho de um negócio que você almeja. Você não consegue mensurar isso. Até um determinado ponto você consegue controlar, mas pela forma com que ele te proporciona, vai chegar um momento que não tem mais como você gerir isso. E ele cresce exponencialmente. O que eu comecei a entender? Que nós somos consumidores permanentes. Desde que eu me conheço por gente, eu consumo. Hoje eu consumo dentro da minha casa e vou consumir para o resto da minha vida. Então, se nós somos consumidores permanentes, tem alguma coisa aí que essas pessoas que ganham dinheiro vendendo produtos para quem consome todos os dias, sabem que eu não sei. E foram algumas coisas que eu comecei a me questionar e a buscar essas informações, e é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Olha para vocês verem como funciona uma cadeia de um produto que você compra no supermercado. Ele sai da fábrica, passa por um atacadista, varejista, distribuidor e chega lá no supermercado, na prateleira do supermercado. E você adquire esse produto. Além de ter todos esses atravessadores, existe a questão de transporte, existe a questão da retributação, e tudo isso encarece o produto. E quem paga essa cadeia somos nós, quando nós adquirimos o produto final para consumirmos na nossa casa. Então, essa é a cadeia que funciona, que é a antiga economia, como funcionava. Hoje, com o advento da internet e da disponibilidade que nós temos, nós cortamos todos esses intermediários, adquirindo esse tipo de produto diretamente da fábrica, sem atravessadores, gerando, então, economia, porque não existe esses atravessadores e não existe uma coisa chamada propaganda. Aquele dinheiro que ficaria na mão de Fátima Bernardes, Neymar, Ronaldinho, para fazer grandes publicidades, ele não paga. Então, isso faz com que o produto tenha um custo reduzido. Olha a grande vantagem que a gente tem. E qual que é o primeiro passo para que a gente possa desenvolver esse marketing? É se associar a um fabricante. Quem é esse fabricante? Esse fabricante é a Amway, a marca número 1 no mundo dentro do segmento, né? Faturamento de 8,8 bilhões de dólares, detentora de grandes marcas como Nutrilite, que é a número 1 no segmento de nutrição. Astrid é uma das 4 maiores marcas de produtos dermocosméticos. Satinic, uma marca global de tratamentos capilar. A linha Home, que são produtos para dentro de casa. Borequi, na linha de emagrecimento. Essential, no tratamento de pele. Ertia, né, de cuidados pessoais. Glister, de higiene bucal. E iCook, no segmento de saúde, né? Então, são marcas do mundo inteiro que nós temos hoje dentro da nossa casa. Aqui no Brasil, nós temos a fazenda em Ubajara, no Ceará. Devido ao trabalho que nós desenvolvemos dentro da empresa, nós tivemos a oportunidade de conhecer essa fazenda. Você precisa conhecer a estrutura, você precisa aprender um pouco sobre a filosofia, a forma como ela trata os funcionários, como ela cuida de cada produto que ela coloca ali dentro. É altamente sustentável, ela cultiva, semeia, faz todo o processo até você recepcionar o produto que tem dentro da sua casa, seja numa linha de suplementação ou seja numa linha de produtos de cosmético. Então, aqui ela foi a 35ª economia, né, segundo a revista Forbes, faturando 8,8 bilhões de dólares. É dona do Orlando Center, o estádio do Orlando Magic, o time de basquete, né, lá em Orlando. Só para você ver o tamanho e a dimensão dessa parceira que nós temos por trás. Aqui existe um gráfico que em 2014 mostra o quanto ela faturava se comparado a Visa, Hilton, LG, Mastercard, Facebook, Harley Davidson, enfim, grandes marcas, e ela era muito à frente dessas marcas, né, no mercado. Só para você ver a potência que nós temos como parceira. Como que funciona isso? Assim como o Mercado Livre, assim como Americanas.com, você ganha um código. Esse código te conecta a esse fabricante, te permitindo comprar produtos direto da fábrica. E a partir disso, você adquirindo esses produtos, você pode movimentar, você pode circular, revender esses produtos e pôr dinheiro no bolso. Então, se gerava economia, que era dinheiro no bolso, a primeira fonte,
agora ela te permite fazer a segunda, que é comercializar. Então já são múltiplas fontes, duas fontes, mais do que uma são múltiplas fontes de renda. Já te deu a segunda opção, que é você comercializar. E ao comercializar, você põe dinheiro no seu bolso. E é um dinheiro rápido que você faz, porque é um produto altamente aceitável e vendável, que as pessoas consomem. E esses produtos, cada produto tem uma pontuação, e essa pontuação transforma em dinheiro. Como assim, Pedro, pontuação? Eu vou dar um exemplo para clarificar para vocês como é comum isso. Você já foi num posto de combustível e tem a fidelização no posto de combustível. Cada vez que você abastece lá, ela vai gerando uma pontuação e depois você troca por um produto ou serviço. Assim como passagens aéreas, que você vai em uma determinada companhia e ela soma milhagens, e depois você troca por passagens aéreas ou um produto dentro da empresa. Então, tudo isso é uma questão de fidelização, e ela já vinha fazendo isso há mais de 60 anos. Ela trabalha nesse formato. Então, cada vez que você consome um produto, gera pontos, e esses pontos, conforme a regra do jogo, ela te paga em dinheiro, não em produto. O dinheiro você faz o que você quer com esse capital. Aqui um exemplo, você se conectou à fábrica através de um código e mostrou para algumas pessoas. No caso aqui, A mostrou para B, C e D. Essas pessoas consumiram produtos na sua casa que já usavam, simplesmente trocaram de marca, deixaram de consumir marcas globais, marcas vendáveis pela televisão, ou que a sua mãe recomendava, e passaram a usar marcas globais dentro dos seus lares. Produtos melhores e mais baratos do que estavam acostumados. E com isso gerava uma movimentação de pontos. E essa movimentação de pontos é somatório. Não se preocupe em se prender nesse detalhe. A pessoa que te convidou tem o prazer em te explicar em detalhes como funciona isso, tá? E como funciona toda essa formatação. Entenda que esse é um negócio de ganha-ganha. Para que as pessoas ganhem dinheiro, elas precisam fazer você ganhar dinheiro. De que forma? Economizando, revendendo ou mostrando essa oportunidade para as outras pessoas. É uma rede infinita. Veja bem, eu conheço pessoas aqui em Curitiba, o meu negócio foi para Belo Horizonte, voltou para Curitiba, tá? Foi para São Paulo, ou seja, você não tem como controle sobre isso. Porque em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar da onde nós estivermos, as pessoas escovam os dentes, tomam banho, limpam a casa e lavam roupa. E não vão deixar de fazer isso. Pelo menos que a gente conhece, vai ser muito difícil de ter algo diferenciado em relação a isso. Então, olha a baita oportunidade. As mentes que estão preparadas para o óbvio são aquelas que estão prontas para olhar. É óbvio que nós fazemos. Produto melhor e mais barato. Mas nem sempre a gente está apto ou perceptível sobre essas oportunidades. Então, resumindo aqui, nós temos uma rede de consumo que vão gerar pontos e vão gerar dinheiro de forma infinita, de forma de exponencialidade, de alavancagem, ok? E aqui, para que você possa entender um pouquinho mais, que muitas pessoas podem estar gerando um determinado conceito na sua cabeça, é meritocracia. Nós estamos num negócio ético, legal e moral. Ninguém ganha dinheiro sobre ninguém. Quem nos paga para fazer essa publicidade é a empresa. Quem nos paga para fazer a abertura de mercado é a empresa. Você, ao comprar, gera economia ou gera dinheiro com a comercialização ou com a oportunidade de negócio. Mas a pessoa que te mostrou também gera essa pontuação como você gerou. E quem paga isso não é você, é a empresa. E aqui nesse exemplo, por mais que A tenha colocado B, que trouxe todas as outras pessoas, B ganha mais do que A. Meritocracia, e cada vez mais você vai ouvir essa palavra, meritocracia. É assim que funciona o nosso sistema. Procure a pessoa que te convidou para te passar mais informações de como funciona essa forma de pagamento. Aqui é um exemplo do plano de carreira que nós temos dentro da empresa. Só para você ter uma noção, a partir de prata já é um rendimento bem interessante. Mais do que muita gente que faz faculdade aí, de 4 a 5 anos de faculdade, já se começa a ganhar um nível de prata. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, é toda essa carreira que a gente tem por aí. Nós estamos na segunda fileira como platino fundador, e eu digo para vocês que já é um bom retorno financeiro. E olha o quanto a gente tem por caminhar ainda dentro dessa empresa. Aqui são alguns exemplos, né? Então, cerca de 66% da população ganha abaixo de R$ 2.000.
E aqui você pode perceber que um 15% dentro do projeto já pode ter esse rendimento ou até superior, dependendo da estrutura de negócio. Já mais 16% fica entre 15% a 21%. E olha, um prata em diante está aí acima dos 15%, né, da população que mais ganha dinheiro. Olha a oportunidade que nós temos na mão com essa baita empresa que se chama Amway. E aqui, para você fazer um comparativo, profissões como administração, direito, engenharia, ciências contábeis e medicina. São mais aí de 5 anos para cada formação dessa daqui. E um esmeralda que se dedique a fazer esse negócio de forma profissional, com 2 a 3 anos, consegue perfeitamente atingir esse nível e tem rendimentos de 10 a 20 mil reais de forma hereditária, de forma vitalícia. Olha que tipo de oportunidade que nós temos na mão para poder desenvolver e cada vez mais ser livre na vida. E eu vou mostrar para vocês aqui. A gente precisa aprender a sonhar. Aqui é Riviera Maya. Eu não sei como é que vai ser ainda com relação à questão da pandemia, mas quem faz um trabalho, atinge uma meta dentro dessa empresa, ao invés de ganhar simplesmente um tapinha e um parabéns, ela nos leva para algumas viagens extraordinárias. Nós tivemos a oportunidade de estar em algumas, e esse ano é para Riviera Maya. Aqui, para vocês verem algumas fotos, onde nós estivemos num cruzeiro pelo Caribe, né, conhecendo ali toda aquela região, Miami, Cococá e Bahamas, e também tivemos a oportunidade de estar ano passado em Orlando e conhecemos a Disney, né? Quem pagou tudo isso? A empresa. Porque ela gosta de nós? Não, porque nós fizemos um trabalho e esse trabalho gerou frutos e através desses frutos nós tivemos essas viagens. Muitas pessoas olham para isso e falam assim, nossa, você teve sorte, mas não olharam quantos erros a gente teve por trás, né? O quanto de sacrifício, o quanto a gente realmente lutou para conquistar isso. Eu digo para vocês, não é fácil, mas é simples de fazer. Se você se determinar, se você for buscar informação, conhecimento, você vai se encantar e se apaixonar por esse tipo de sistema. Aqui, para que a gente possa fazer um resumo, então, bem rapidamente, você vai ter um negócio próprio, com liberdade financeira, mais tempo livre, você vai deixar um legado, né, para gerações, você vai ajudar novas pessoas, você vai construir uma aposentadoria, você vai conhecer gente nova e ainda vai ter desenvolvimento pessoal, entre outras. Aqui é os top 8, né, dentro da oportunidade de negócio que nós temos. Como que a gente desenvolve isso? Através de um programa de capacitação gratuito, livre, coerente e contínuo. Existem muitas plataformas no mercado, mas que não são continuados. O nosso, ele é contínuo, todos os dias. Você vai começar a aprender hoje e vai até o resto da sua vida aprendendo, crescendo e evoluindo. Através do quê? De livros indicados pela liderança, de produtos audiovisuais, como áudios que você recebe no teu WhatsApp, como vídeos através do YouTube, de diversas plataformas, como esse que você está assistindo hoje, e eventos presenciais que nós temos, né, em função da pandemia, não estão acontecendo. Mas procure a tua linha ascendente, procure a pessoa que te convidou e se informe mais sobre esses tipos de evento. Se você quiser mudar as frutas, você primeiro precisa mudar a raiz. Se você quer mudar o que é visível, você precisa primeiro mudar o que é invisível. Precisa mudar dentro de você. A hora que você muda o que tem dentro, começam a surtir os efeitos fora também. As pessoas começam a perceber em relação a isso. No próximo dia 7 de junho, nós vamos ter um seminário virtual com esse casal fantástico, Clarice e Luciane. Realmente são pessoas de uma índole, de um coração, de um posicionamento, né? É visível o brilho nos olhos e a paixão que eles têm por essa oportunidade de negócio. Então, no dia 7 de junho, às 15 horas, você tem a oportunidade de assisti-lo, de entender um pouco mais do que eles construíram, da onde eles saíram, a história deles e o que eles têm hoje dentro desse empreendimento. E eles vão contar tudinho para nós no dia 7 de junho. Procure a pessoa que te convidou e não deixe de sair sem comprar o seu convite para estar nesse dia 7 de junho. Só são 1000 vagas.
Então, corre, porque já está no final. No dia 7 vai ser uma festa virtual, mas vai ser uma festa com esse casal fantástico, maravilhoso, Luciano e Clarice. Aqui, a princípio, a nossa convenção, né, não sei ainda como vai ficar. A princípio, tínhamos a data 19 e 20 de setembro, né, trazendo casais aí de fora do país, diamantes do México, da Venezuela e da Colômbia. Devido à questão do coronavírus, ainda não sabemos como que vai ficar. Serão mantidos notícias e repassado às lideranças, então fiquem conectados para saberem mais sobre esta questão. A conclusão, então, você vai criar um ativo financeiro de 2 a 5 anos através de um sistema que funciona no mundo todo. Não é algo que está funcionando aqui, não é algo que nós criamos, isso funciona no mundo inteiro. A Emo está em mais de 110 países. Olha a credibilidade que nós temos. Direcionar o consumo gerando economia por toda a vida. Quem não quer ter economia, quem não quer economizar dentro do seu lar? Donos de uma rede de consumo de produtos que estamos consumindo e todos vão consumir sempre. Veja bem, todo mundo consome e sempre vai consumir. Então, se você fideliza um cliente, ele vai comprar sempre. Significa que você tem uma micro franquia, um micropolo ali, te gerando um ativo sempre que ele consumir esse determinado produto. Você tem uma rede limitada, com ganhos exponenciais. Você tem tempo flexível e trabalho em equipe. Então, tem toda uma linha ascendente por trás, te dando um subsídio, te dando informação, né, te auxiliando, literalmente pegando na sua mão para desenvolver isso. E você começa a desenvolver uma liberdade pessoal e financeira. O que você precisa fazer, então? Primeiro passo é você se cadastrar na Emo, tá? De uma forma bem sucinta. A pessoa que te convidou, ela vai explicar para vocês. Existem algumas formas de você adentrar, mas com a forma mais simples, você já tem direito a de fazer tudo isso que a gente já passou para vocês. Seja economizar, seja revender ou construir uma plataforma conectando pessoas através, né, desse projeto fantástico. Usar os produtos do seu negócio, porque você já usa na sua casa, então você vai meramente substituir. Segundo, você vai começar a ouvir alguns materiais, né, que as pessoas que te trouxeram vão encaminhar, vão indicar para você, histórias de sucesso como essa do Clarice, que nós vamos ouvir no dia 7 de junho. Você precisa estar nesse seminário e se conectar numa convenção. A convenção, o próprio nome já diz, é convenção. Não tem como explicar que é viver esse movimento, viver essas emoções que contém dentro de um evento como esse. A gente tem lá dentro o que tem de melhor no mundo, gente. Palestrantes realmente preparados, que construíram, que se desenvolveram e que vêm contar a história deles para nós. Além disso, o que você precisa aprender a duplicar isso, né? Levando isso, essa ideia para outras pessoas, e vai contar com a ajuda do seu mentor. O que eu aprendi nessa vida? Que você vai com você para onde você for. Né? E Judas tinha o melhor líder, o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor amigo. Ele tinha tudo de melhor na mão dele. E mesmo assim fracassou. Então o problema nem sempre é da sua liderança. O problema nem sempre é a economia. O problema nem sempre é a questão da crise. Por quê? Porque não importa o que empresa, o sistema, ou que momento você vive da sua vida. Se você não mudar a sua atitude, se você não mudar o seu caráter, se ele não for transformado, você vai ser sempre a pessoa com os mesmos resultados. Então não se vitimize, não coloque a culpa em terceiros. Você é responsável pela sua vida, você é responsável por aquilo que você construiu. Foi a vida que te deu através das suas decisões. E se você não está contente, comece a fazer algo diferente. E você tem uma oportunidade na mão. Converse com a pessoa que te convidou para falar um pouco mais sobre isso. Se você só esperar, você nunca vai acontecer nada na sua vida. Então significa que você precisa agir. Você precisa fazer alguma coisa. Haja, faça algo diferente, que você vai começar a ter resultados diferentes. A lagarta que não sai do casulo nunca vai virar borboleta. E mesmo que eu queira acelerar o processo de uma lagarta na transformação de uma borboleta, eu vou matá-la se eu fizer isso. Então lembre-se, existe um processo, existe um caminho. Você não sai da onde você estava hoje e amanhã você já é outra pessoa.
é esse processo. Aprenda a apreciar esse processo. Não é o final, mas sim é a caminhada, a jornada que você tem até o seu objetivo. Jamais deixe alguém dizer que você não pode ser aquilo que você quiser, ou o que você quiser. Você pode tudo na sua vida. Só depende de uma decisão. Gente, gratidão por fazer parte disso. Gratidão aos líderes por convidar, para poder passar a nossa percepção, a nossa visão. Gratidão a você que está aí há cerca de 35, 37 minutos me ouvindo nesta apresentação. Espero de coração que as informações que você ouviu aqui, de alguma forma, tenha tocado o seu coração. Se você já faz parte do negócio e ainda não tinha tomado uma decisão, tome essa decisão hoje e faça isso de forma profissional, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida. Se você ainda não faz parte dessa oportunidade e foi convidado, procure a pessoa que te convidou, explore, pergunte tudo. Como que eu faço para poder construir esse ativo? Como que eu faço para poder ter a minha liberdade financeira? E ela vai ter o maior prazer em informar isso para vocês. Então, o que eu desejo para vocês é uma semana extraordinária, que vocês aproveitem muito, que vocês se divirtam, porque o mais importante é a jornada. Legal? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um abraço. Até mais.